Fala guys, sejam muito bem-vindos ao canal Hora do Basca, o seu podcast para falar de NBA com informação, opinião e aquela resenha de qualidade. Eu sou o Leonardo e hoje o papo é sobre mudança de estilo. Você já parou, para pensar, ou você já reparou que a NBA virou basicamente dois tipos de jogada? Ou é bola de 3 pontos, ou jogo no garrafão próximo à cesta. E cara, e o meio do caminho disso tudo? Cadê o mid-range? Os famosos arremessos de média distância. Será que esse tipo de jogada morreu? Ou será que virou um recurso raro e precioso? Hoje a gente vai analisar o que o mid-range e qual, o que é esse mid-range e qual o seu papel histórico, a explosão dos arremessos de 3 pontos na famosa NBA moderna e como a eficiência, passou a ditar o estilo de jogo. E no fim, o que se perdeu e o que se ganhou com esse novo estilo de jogo da NBA, onde o foco é arremessos de 3 pontos. Beleza? Bora lá para essa resenha? Let's go! Cara, bora começar falando no que é esse mid-range e qual a sua importância histórica para o basquete. Cara, mid-range basicamente é a área entre o garrafão e a linha de 3 pontos. Então, basicamente, cara, são os arremessos de 2 pontos. Beleza? Mid-range, meia distância, ok? Cara, então esses arremessos têm a distância de entre 3 a 6 metros da cesta. E, cara, se a gente for analisar a NBA old school, na era Michael Jordan, Kobe Bryant, etc., esses arremessos eram, o coração do jogo ofensivo entre os anos 80 até o início dos anos de 2010. Cara, e assim, jogadores, que eram dominantes no mid-range. Eram dominantes e são dominantes ainda, Tem jogadores que já se aposentou e tem outros na ativa. Cara, Michael Jordan, mestre do fadeaway, Tem o Kobe Bryant, que tem um footwork, um pull-up jump muito foda. Tem o Dirk Nowitzki, que tinha um turnaround com um pé só, que a assinatura dele, amigo? Quem viu, viu. Chris Paul, que tá na ativa, agora próxima temporada vai jogar no time do Los Angeles Clippers. Então o Chris Paul tem um pick and roll e um pull-up automático fora de série. Outros carinhas aí, cara, o LeMarc Aldridge, Rip Hamilton, Carmelo Anthony, todos esses jogadores, cara, tinham um jogo exclusivo, dependente do mid-range. Eram os caras que arremessavam e matavam muitas bolas de 2 pontos. Então o mid-range era o tipo de jogada que funcionava mesmo sob pressão. Você não precisa, de 1 metro de espaço, só de meio segundo e meia quadra para poder decidir o jogo. É aí que surgiu, a explosão da bola de 3 pontos, que é o que a gente vê hoje em dia na NBA. Se a gente for acompanhar a evolução aí, em si, na temporada de 2001, 2002, os times, cara, tentavam em média aí 13 arremessos de 3 pontos a cada, 13 arremessos de 3 por jogo. Essa era a média para a temporada de 2001, 2002. Depois, cara, a gente for olhar aí 10 anos depois, mais ou menos, na temporada de 2023, 2024, esse número passou de 35. Em alguns casos, cara, chegou até a 50 arremessos de 3 pontos, tentativa de arremesso de 3 pontos por jogo. Cara, um exemplo bem extremo, O Houston Rockets na temporada de 2010, 2019, 2020, por exemplo, chegou a chutar 50 bolas de 3 pontos por jogo com o James Harden. E por que, hoje em dia você vê que todos os times da NBA faz parte do seu jogo tático um alto volume de arremesso de 3 pontos. Simplesmente é estatística, galera. 3 pontos, se você for analisar, 3 pontos valem mais do que 2 pontos. Mesmo com menor aproveitamento, o retorno é bem maior. Um exemplo prático, bola de 2 pontos em mid-range. Com 45% de aproveitamento, você tem em torno aí de 0,9 pontos por posse. Já com a bola de 3, se você tiver um aproveitamento de 35%, que é bem abaixo, você ainda tem chance aí de converter 1,05 pontos por posse. Ou seja, os famosos analytics, ou seja, são decisões baseadas em dados que mudaram a mentalidade dos técnicos. Então a NBA, você vê que tem toda uma comissão gigante e tem os carinhas responsáveis por assistir, por analisar os jogos, por analisar as táticas, etc. E eles olhou os dados e falou o seguinte: se a gente arremessar mais de 3 pontos, vai ser bem melhor, a gente vai render mais pontos, vai ser mais positivo para o time de que a gente tentar os arremessos de 2 pontos. Basicamente foi isso.
E isso teve um impacto, né, gigantesco na NBA, mudou completamente o estilo de jogo, né, ou seja, os jogos ficaram com mais space, mais pick and roll para abrir e chutar de fora, menos isolações de média distância, menos post up, exceto quando, né, se gera muito mismatch. E, cara, um exemplo prático disso, né? E um time que todo mundo conhece. Quando a gente fala em arremesso de 3 pontos, todo mundo, o primeiro time que vem, né, na cabeça da galera é o Golden State Warriors da era de Stephen Curry, meu amigo. Não tenho o que falar, né, daquele time que foi o boom dos arremessos de 3 pontos. Foi Stephen Curry, Klay Thompson, os Splash Brothers, na época daquele time insano, com um volume altíssimo de arremesso de 3 pontos e conversão, porque os caras arremessavam, mas convertia. E, cara, se você for analisar hoje em dia, tem times da NBA que são basicamente, né, construídos em torno dos arremessos de 3 pontos. Um exemplo prático disso, Golden State Warriors, time que surgiu com isso, né? Time do Boston Celtics, time do Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, todos esses times, né, cara, tem a sua parte tática focada em arremessos de 3 pontos. É aí que surgiu, né, a queda do mid-range, ou seja, caiu bastante o volume de arremessos de 2 pontos. Então os arremessos de média distância passaram a ser desencorajados. Técnicos evitam, se não for o garrafão ou a bola de 3 pontos, digamos, evite chutar. Então jogadores com um bom mid-range são instruídos a buscar, né, ou o arremesso de 3 pontos ou tentar infiltrar para ter, digamos, mais chances, entre aspas, de conversão. Casos bem curiosos, né, se você for analisar hoje em dia, cara, DeMar DeRozan é um dos poucos que ainda vivem dos arremessos da meia distância. Kawhi Leonard, nos playoffs de 2019, matou, né, o time do Philadelphia 76ers e o time do Milwaukee Bucks com um mid-range, aquele arremessozinho de 2 pontos fantástico no estouro do cronômetro. Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant são especialistas que mantêm vivo essa tradição nos arremessos de 2 pontos, né? O KD, Devin Booker, o Chris Paul dá gosto. Você vê eles jogar, eles arremessar ali no mid-range. Os caras têm um aproveitamento absurdo. Então hoje em dia, né, o mid-range virou algo tático e seletivo e não mais a base do ataque dos times dessa era da NBA moderna, guys. E se a gente for analisar o impacto disso no jogo e na formação dos jogadores, a gente tem, né, um jogo mais aberto, mais espaçamento de quadra, e isso gera menos, né, variação. Hoje há muito mais espaçamento se a gente for analisar. Jogadores grandes precisam chutar de 3 pontos, os famosos trash bigs, casos aí como Kristaps Porzingis, o Anthony Towns, Devin Booker, cara, são pivôs que espaçam bem a quadra e arremessam muito bem, né, de 3 pontos. O ataque virou, né, pick and roll, mais chute de 3, transição rápida, mais bandeja. Basicamente, a NBA moderna, hoje em dia, é meio que isso. E a formação, né, desses jovens jogadores, né, a base já treina com foco nos arremessos de 3 pontos e infiltração. O arremesso de média distância nem sempre é ensinado com a devida prioridade. E assim, menos footwork, menos leitura de marcação, mais arremessos de 3 pontos e infiltração. E, cara, o impacto em finais e playoffs realmente conta. Quando o jogo aperta, a meia distância ainda salva. Digamos, a defesa fecha o garrafão e contesta o perímetro. O mid-range abre aquele espaço. Por isso, alguns jogadores que dominam esse tipo de arremesso têm uma vantagem em jogos grandes, em jogos decisivos. E, né, a gente chega ao certo raciocínio, né, que o que a NBA ganhou e o que a NBA perdeu com essa evolução e modernização dos jogos. Cara, pontos positivos, né? É um jogo bem mais rápido, com mais pontuação, mais arremessos de 3 pontos, é igual a mais emoção, né? Stephen Curry que o diga. Espaçamento abre mais chances para poder pontuar. Então esses são os pontos muito positivos, né, desses jogos com alto volume de arremessos de 3 pontos. E eu acho que um ponto, digamos, negativo, assim, que a gente perdeu um pouquinho, né, se comparado aos jogos old school, cara, que é a questão, né, da criatividade no famoso jogo 1 versus 1, diversidade de jogadas ofensivas, um domínio técnico da meia distância virou uma arte perdida e o mid-range virou algo de elite, não uma coisa comum. E, cara, a pergunta que fica é, os arremessos da meia distância
Acabou? Não existe mais? A resposta, né, cara, é não. Claro que não, né? E assim, mas, né, cara, esse arremesso deixou de ser aí o padrão, a prioridade, né? Virou, digamos, usar ele aí apenas em casos específicos, né? A NBA hoje gira em torno dos arremessos de 3 pontos e jogadas dentro do garrafão, mas em jogos decisivos, na posse final, é aquele fadeaway de meia distância aí que ainda pode decidir tudo, guys. É isso, né? Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de compartilhar aí com quem curte basquete e quer entender um pouco mais aí sobre como está funcionando essa era da NBA moderna. E aí, o que vocês acham? Concordam com o ponto que eu abordei nesse vídeo? Discordam? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, beleza? E é o seguinte, vocês sentem falta daquele jogo da meia distância? Aquele famoso jogozinho da era Michael Jordan, da era Magic Johnson e etc. Mais ali centrado na meia distância ali? Ou vocês preferem essa nova era de arremessos de 3 pontos com, né, um alto volume de arremessos de 3 pontos padrão Golden State Warriors? Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. É isso, guys. Valeu demais, né, por me acompanhar até aqui. Nos vemos aí nos nossos próximos vídeos com mais resenhas e outros temas, tá ok? Se cuidem, guys. Até a próxima. Valeu. Bye, bye.